Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, hoje no mundo inteiro celebra-se o menino Jesus. Nós temos a consciência de que o Senhor, sendo Deus, se fez homem, nasceu neste mundo uma vez, viveu nesta terra por 33 anos, 6 meses e alguns dias, e que o Senhor trouxe o reino celestial a este mundo para desfazer as obras de Satanás. Senhor, como é feliz quem encontra o Senhor, vivo e ressurreto, porque o Senhor foi à cruz, mas ao terceiro dia foi retirado da cruz, tendo ido até a morte por nossa causa. Foi ao sepulcro e ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. Vive e reina. Senhor, nós precisamos conhecer mais e melhor para não errarmos diante de tanta grandeza, de tamanha glória e poder que é ter Jesus no coração e na vida e em todo o tempo, se nós soubermos andar com o Senhor. Pai Celestial, nós agradecemos. Jesus veio ao mundo para trazer o verdadeiro amor, entregou a sua vida, derramou o seu sangue até a última gota, para que nenhum se perca. Senhor, abra mais o nosso entendimento e venha para tomar a tua direção. Senhor Jesus, reconhecemos o Senhor, como o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão pelo Senhor. O Senhor diz: Pai Celestial, fale conosco. Encontre o nosso coração inteiramente preparado, a nossa atenção inteira voltada para o Senhor. Fale conosco. E Pai, tenha liberdade para agir, tirar as nossas falhas, corrigir os nossos erros, a fim de que possamos, Senhor, seguir em frente, honrando e glorificando o Teu nome. Nosso Deus, pedimos, fale conosco. E desde já, mais uma vez, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, 25 de dezembro, celebração do nascimento do menino Jesus, mas a pergunta era: em quantas casas, em quantos lares, o verdadeiro Natal está sendo celebrado, não é? Então vamos lá. Quem é Jesus? Meu Deus, quem é Jesus? O profeta Isaías anunciou o nascimento de Jesus mais de 720 anos do acontecimento, dessa realidade gloriosa que é Deus neste mundo na forma de um menino. Então nós vamos compartilhar primeiramente Isaías capítulo 9, versículo 6. Hoje eu não vou falar de Neemias, mas tem muita coisa sobre Neemias que nos ajuda muito no nosso dia a dia, e nós vamos voltar. Quem enjoar, Quando a pessoa enjoa porque é criança, não tem entendimento de crescimento espiritual, mas enfim, Vamos aqui. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vai comigo? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o poder, está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Então vamos lá. Um menino nos nasceu. Isaías anunciando o nascimento do menino Jesus, Filho de Deus. Porque o menino, interessante, então ele diz assim, nos nasceu. Esse já é um ponto fortíssimo que todos os que são de Jesus devem atentar bem. É para orientar quem está, vamos dizer assim, iniciando sua caminhada com Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu.
Isso só aconteceria depois desse dia que Isaías falou, pelo Espírito de Deus, veio a acontecer então mais de 720 anos à frente. Por que Deus fez assim? Irmãos, a palavra de Deus, ela é imutável, irrevogável. A exemplo, Jesus garantiu que vai voltar. Quando Jesus esteve na terra como homem, pregando o evangelho do reino celestial, operando os milagres que ninguém jamais pôde operar até então, Jesus trouxe o reino celestial à terra, e uma das promessas, se não a principal, que ainda não se cumpriu, exatamente sobre a sua volta. Quantos já leram na Bíblia que Jesus garantiu que vai voltar? Ele diz que virá como um raio, e quando ninguém estiver esperando. Então ele diz que como um raio se mostra no Oriente e se põe no Ocidente, assim será a sua volta. Vem buscar a sua igreja, o seu povo. Muitos no mundo zombam, literalmente escarnecem, ironizam os cristãos que pregam o evangelho puro e que falam principalmente da volta de Jesus. Muitos no mundo escarnecem. Paciência. Muita gente boa vai se perder por ser zombadora da palavra, das coisas de Deus. Então, observa comigo. Por quê? Porque essa é a garantia de quem aceita Jesus. Precisa ter isso como base sólida no seu coração. Nunca abandonar Jesus, por quê? Porque a sua palavra é fiel e verdadeira, vai se cumprir. Ah, mas eu confiei tanto na palavra e não se cumpriu. Irmãos, há muita fé sugestiva, empolgação. A fé real é a que funciona. Ela é uma certeza absoluta que vem pela palavra trabalhada no coração, crida, assumida. A verdadeira fé, que é a fé real, porque tem a fé real e a fé mental. Tem gente que apanha um versículo, ouve, apanha reboque, firma no pensamento, mas não põe no coração para crer. E fica recitando versículos nos quais não consegue crer. Por quê? Porque não trabalhou essa palavra dentro do coração até ela estar literalmente firme, como estrutura absoluta. O Espírito Santo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A gente percebe às vezes, quando uma pessoa pede que se ore por ela, que ela está enferma, a gente pergunta, será crê no sacrifício? Creio. Creio então que vai ter um tempo maior de vida? Creio. Apavorado. Creio coisa nenhuma. Então Deus, ele sonda o coração. Então, mais de 720 anos antes de Jesus vir, o profeta afirmou como se já tivesse acontecido tamanha certeza, ou a certeza absoluta de que não falharia. A palavra de Deus é infalível. Quando falha, o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ah, não consegui, a Bíblia fala, eu orei e não consegui. Deus conhece o coração interior de cada um. Também o estilo de vida de cada um, né? Então vamos lá. Então um menino nos nasceu, Jesus veio. Um filho se nos deu, incrível, né? Quem é Jesus? O Evangelho de João, marca aqui que a gente volta aqui. Essa é a primeira. São 5 coisas que nós vamos ver. Então vamos lá. Vai no Evangelho de João, deixa marcadinho para a gente voltar rapidinho, né? No Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 1. Logo nos versículos de 1 a 3, está aqui o João do Evangelho apresentando Jesus. O título diz, o verbo se fez carne. Vamos juntos?
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Interessante, lindo demais, né? Você imagina um cristão dizer que está enjoado de ouvir isso aqui, tá? Pobrezinho, né? Não precisa de entendimento. No princípio de tudo era o Verbo. Porque no princípio, quando Deus começou a criar as coisas, então Ele iniciou a sua criação e foi criando tudo que existe pela sua palavra. Verbo e palavra são a mesma coisa. Quem abre a Bíblia, falando com você que está em casa, nos assistindo pelo YouTube, não é? No princípio era o Verbo é a palavra. Aí quando você abre a Bíblia em Gênesis, logo no capítulo 1, diz, e disse Deus, e disse, então Deus falou a palavra, Ele lançou a palavra, haja luz, houve luz. Depois Ele diz a mesma coisa, lançando as sementes, criando a natureza vegetal. Ele fala a mesma coisa, criando a natureza animal, as aves dos céus, os animais da terra, os animais marinhos. Tudo Ele criou pela palavra. Os minerais, a água que bebemos, o ar atmosférico de que respiramos, ninguém vive sem respirar. Então, é bom a gente atentar, porque há muitos cristãos, irmãos, que infelizmente estão errando o alvo. Eu agora sou da religião evangélica. Mas que religião? Que religião? Servimos ao Criador. Quem é o Criador? O Verbo que se fez carne. Vai no versículo 14 e vê. Lê comigo o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito, único Filho de Deus. Se você observar Mateus, o Evangelho de Mateus diz que Jesus nasceu o primogênito da Maria. Primogênito porque foi o primeiro filho da Maria. Primogênito. Unigênito do Pai, único Filho de Deus. Agora, você vai falar isso com alguns grupos, algumas classes, algumas pessoas querem até te bater. Eu digo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Por quê? Porque não conhecem a Jesus. Quem é Jesus? Jesus, aí adoram um corpo de gesso pendurado numa coisa até hoje. O que é isso? Então, no princípio era o Verbo, a palavra. Por que no princípio? Porque começou a criar todas as coisas. Sempre existiu. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, se eu quero qualquer contato com Deus, se eu quero entender as coisas, se eu quero compreender as coisas da vida, quem melhor que o Criador para me ensinar, para me explicar? E quem é? Onde eu encontro? Na Bíblia, o Verbo. Hoje nós temos o Verbo escrito. E você observa que não dá para ter dúvida nenhuma. Qual é a diferença, irmãos? Por que uns entendem e outros não? Porque quem abre o coração, o Espírito de Deus vai lá e revela. E quem não abre o coração fica com uma fé mental, tentando entender pelo raciocínio humano, e o apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ainda diz que lhe parecem loucura. Então observa comigo. Aí o versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele. Eu pergunto a você, alguém vive sem água? Ninguém. Quem criou? A palavra. A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Você vê embaixo no versículo 14, o Verbo se fez carne. Então qualquer pessoa que diga eu sou de Jesus e tem alguma dúvida a respeito das coisas espirituais ou da própria vida, coisas terrenas, como é o caso da plantação, isso aqui surgiu, isso aqui, o planeta foi criado de uma explosão, surgiu, pelo amor de Deus, uma explosão. O homem veio do macaco e alguns não quiseram evoluir, continuam macacos até hoje. Eu não vim do macaco, eu venho de Adão e Eva.
mais propriamente de Noé, né? Sim ou não? Pronto. Então vamos lá. Então olha só, o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Quem criou todas as coisas? Agora sim, podemos dizer Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito. Quer dizer que se Jesus não existisse, não existiria a criação? Não, não existiria. A Bíblia está dizendo isso com toda clareza. Então diga comigo, Jesus é tudo. Diga comigo, Jesus é tudo de bom. Jesus é tudo, irmãos. Ele é soberano, ele é Deus, ele é o Criador. Ele é tudo. E aí você, para completar isso, por causa do pecado de Adão, que separou toda a raça humana de Deus, ele se fez homem para ser um segundo Adão, fazendo a obra ao contrário, ou seja, desfazendo o que Adão fez. Está aqui. A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem foi esse homem? Adão. E quem veio para apagar os pecados? Jesus. Então Jesus é tudo, irmãos. Ele diz no Evangelho de João, eu sou a porta. A porta principal do templo que Deus mandou, entregou a Davi para ele entregar Salomão. Deus entregou a planta do templo a Davi para entregar o Salomão. Disse tudo como seria. A porta principal era a porta das ovelhas. Por que detestaram e odiaram Jesus? Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, Jesus é o único Salvador, único. A pergunta que eu estou fazendo hoje aqui são 5 coisas que nós vamos ver. Eu ia colocar 6, mas é muita coisa. 5 coisas. Quem é Jesus? Ele é o verbo, a palavra que se fez carne. Jesus Cristo, homem, é a última forma que Deus toma pela salvação da humanidade. Quem está esperando que ele venha de outra forma, está perdendo o tempo. Que isso? O apóstolo Paulo, em Filipenses, diz, achado na forma de servo, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, homem. Mas que antes existia na forma de verbo. Então, Jesus é a palavra de Deus, o único Salvador. Aí, vamos lá. O que ele veio fazer no mundo? Então, voltando lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Então, por isso que ele nasceu como menino, para entrar aqui na terra como um ser humano. Então, porque o menino, eu estou em Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, Jesus. Um filho se nos deu, filho de Deus. O principado está sobre os seus ombros, poder, dá uma paradinha. A monarquia era absoluta, né? Nos tempos passados. E o rei usava uma capa que o identificava como rei. A coroa e a capa. Né? Então, aquela capa representava o poder. Como, por exemplo, os militares. A graduação vai conforme divisas, estrelas e outras condecorações, sim ou não? Então, de acordo com aquilo que está na farda, é reconhecido o nível, o grau. Então, aqui diz, o principado está sobre seus ombros, ou seja, ele veio para reinar, ele veio trazendo poder, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha aí, interessante, né? Quem é Jesus, o Maravilhoso Conselheiro? Que só dá conselhos bons. A pior coisa que um cristão faz, volta e meia vem alguém, eu acho interessante. Pastor, agora estou enfrentando um problema assim, eu estou pensando em fazer isso assim. Qual é a sua opinião? Não tenho opinião. Eu vou lhe dizer o que a palavra de Deus diz. Não, eu não quero saber, eu não quero a opinião da Bíblia, eu quero a sua opinião. Aí dá vontade de dizer assim, viajou, né? E viajou feio. Eu digo assim, eu não tenho opinião, eu tenho que lhe dar a palavra de Deus. Não, eu queria a sua opinião. Senhora, escuta o que diz a palavra, mas não querem. Alguns não querem.
Por quê? Porque alguns conselhos da palavra vão contra os seus próprios conceitos. É melhor casar do que abrasar. O Espírito Santo está dizendo, é melhor... Quem conhece isso? É melhor casar do que abrasar. Não, mas a senhora não entende. Deus é bom. E ele entende a minha situação, ele entende. Não, mas ele dá o conselho, ele fala aqui que é melhor. Se é melhor, Deus está colocando num caminho melhor. E tem gente que fica chateada. Tem horas que a palavra nos dá conselhos. Você vê, por exemplo, quando o Espírito de Deus encerrou o Pentateuco através de Moisés, o Senhor Deus disse assim: eis que ponho diante de vós 2 caminhos, o caminho da bênção e o da maldição, da vida e da morte. Aí ele diz assim, em Deuteronômio: escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Ele está dizendo, escolhe o melhor caminho, o melhor é a vida. E tem gente que rejeita. Então, isso é outra realidade que a gente enfrenta. A gente vai dar uma palavra que vai orientar a pessoa na vontade de Deus. Aí eu não entendo. Se já tem esse conceito cristalizado, para que pergunta? Sabe por quê, irmãos? Porque quer jogar a responsabilidade dos seus erros, se quebrar a cara, em cima da igreja. Para dizer, não, foi o pastor que aconselhou, a pastora que aconselhou. Vocês vão me perdoar, irmãos, mas tem gente que é maldosa. Está dentro das igrejas. Aí, quando se arrebenta, a culpa é do pastor, da pastora, da igreja. Mas não ouviu o maravilhoso conselheiro que é Jesus, que é a palavra, o verbo de Deus. A palavra tem conselhos, sim, para tudo que se precisa. Nesta terra, Deus é tão maravilhoso, gente, que ele reuniu em 66 livros tudo que ele queria que nós soubéssemos, conhecêssemos. Não é para você engolir os 66 livros. Mas o que está precisando? Ai, meu Deus, estou desesperado, sou de Jesus e não tem uma porta aberta de um emprego, meu Deus. Não está conhecendo o poder. Não está desfrutando como filho, Então não tem entendimento. Entendimento gera fé. Quando começa a entender, não, peraí, se Deus é meu pai, tem alguma coisa errada. Pronto, começa ali. Então, mas muitos não aceitam, irmãos, os conselhos da palavra. Jesus é a palavra. Então, maravilhoso conselheiro. Deus forte. Oh, como eu gosto disso. Certa vez eu disse para um demônio manifestado num homem grandalhão, eu disse, Satanás, tu é abusado demais, porque estava zombando a minha cara. Falei, tu não aguenta uma queda de braço com Jesus. Falei, tu não aguenta. Ele venceu a morte. Para. E esse homem tem direitos. Ele não sabe, mas eu sei que ele tem. Então eu vou aqui reivindicá-lo, porque está escrito no livro tal, no capítulo tal. Para. Então vamos embora, se prepara para ir embora. Deus forte. Tem alguém mais forte que Jesus que venceu a morte? Pronto. Deus forte. Tem alguém mais forte que Jesus? A doença é mais forte que Jesus? Alguma ameaça de alguém é mais forte que Jesus? Falamos sobre a segurança que Deus oferece àqueles que nele confiam verdadeiramente. Falamos sobre Davi. Marca aqui e vamos nos Salmos. Capítulo, Salmo de número 3. Versículo de número 5 e versículo 6. Davi cercado de inimigos, olha o que ele falou aqui. Salmo 3, versículos 5 e 6. Quem lê comigo? Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Esse é Jesus.
Aquele que gera uma confiança tão grande que no meio dos piores perigos você se sente guardadinho por ele. Assim que gente que lê o Salmo 91, quando está numa situação de perigo, entra em desespero. Então, não há uma fé real. Então, quem é Jesus? A palavra viva que se fez homem. Jesus Cristo sempre existiu. Amém? E o que ele veio fazer neste mundo? Eita! Aí o catálogo ficaria gigantesco, porque, para resumir, não tem nenhum outro que possa salvar. Atos 4:12. Vamos lá? Quem lê comigo? Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Pronto, acabou. Ninguém. Vai comigo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, não existe, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro. E o nome é Jesus. Está dizendo, não existe outro que possa salvar. O ser humano está perdido desde Adão e Jesus é a porta da salvação eterna. Estou citando João 10, 9, capítulo 10. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim salva. Então, em nenhum outro há salvação. Tem outro caminho? Então, quem é Jesus? O único que salva o ser humano eternamente. O único Salvador. Aí a minha pergunta, por que cristãos abandonam a Jesus? As desculpas são as mais diversas. Ah, porque a pressão foi violenta, não aguentei. Ah, porque eu não consegui as bênçãos que eu busquei. Ah, porque a palavra não se cumpriu na minha vida. Não aprendeu. Não se esforçou. Tem gente que culpa Deus, culpa Jesus, culpa as igrejas, culpa pastores, culpa, enfim. Não há salvação em nenhum outro. Jesus é o único que leva o ser humano ao céu. Único, único, único. Em João 14:6 ele diz claramente, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então o que ele veio fazer nesse mundo? Ele veio trazer salvação e dar autoridade e poder sobre todas as forças demoníacas. É bom guardar isso. A autoridade Jesus dá para usar o seu nome sobre demônios. Aos discípulos ele dá essa autoridade. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Quem é Jesus? Lucas, capítulo 10. Versículo de número 19. Quem lê comigo? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Serpente, por causa da serpente que enganou Eva e acabou dominando Adão. O diabo entrou numa serpente. Então, serpente aqui é o chefe do inferno. E escorpiões, os demônios que atingem o ser humano. Porque se o escorpião, com aquele ferrão, penetrar no corpo de alguém, simplesmente morder o pé, ele vai soltar o veneno dele. Assim os demônios soltam seus venenos, nos vícios, nas doenças, atuando na carne. Então está aqui, eis que vos dou poder. O que Jesus veio fazer? Ele veio salvar o ser humano que estava perdido desde Adão. Ele veio para dar poder. Agora eu quero que vocês observem comigo, tá? Essa parte aqui Jesus não pregou para a multidão, não. Ele não deu poder à multidão. Você volta lá no número grande, que é o capítulo, e vê o que está escrito em cima. Qual é o título dessa parte aqui? A missão dos 70 discípulos. A quem Jesus dá poder?
É aí que muita gente se machuca. Tem gente que entra nas igrejas, vê um trabalho de libertação, vê alguém expulsando o demônio em nome de Jesus, vai usar o nome de Jesus para expulsar demônio, sem nem ter tido encontro real com Jesus. Ou simplesmente aceitou e não sabe nada, não entende nada, não tem o Espírito Santo, não tem revestimento espiritual, não é discípulo, não respeita alguns dos mandamentos. Demônio, Tem um caso no livro de Atos dos Apóstolos, que vocês aqui sabem muito bem, que eram 7 filhos de um sacerdote, 7 filhos de um sacerdote. Quando eles viram o apóstolo Paulo expulsar um demônio, ficaram assim, eufóricos. Ficaram literalmente extasiados. Aí o demônio viu a graça, a forma como eles se empolgaram, sabendo que eles não eram de Jesus. Mais à frente manifestou, outro demônio manifestou, porque os demônios se comunicam. E aí, dois que eram assim bem afoitos, tá no livro de Atos. Demônios, vocês conjuram em nome de Jesus a quem Paulo prega. Como diz o bom nordestino, não prestou. Vocês conjuram em nome de Jesus a quem Paulo prega, ou seja, com base em Paulo, mas eu não sei nem quem é esse Jesus. É em nome de Jesus a quem eu vi Paulo fazer. O demônio virou para os rapazes e disse: conheço a Jesus, conheço. E bem sei quem é Paulo, bem sei. Não falou simplesmente sei quem é Paulo, bem sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Partiu para cima deles, arrebentou, rasgou as roupas, deixou eles feridos. Fugiram arrebentados, pelados e feridos. Para deixar de ser bobos, de usar o nome de Jesus sem pertencer a Jesus. Hoje você vê pessoas com o nome de Jesus na boca, cigarro no dedo. Você vê gente falando de Jesus, soltando palavrão. Você vê, o que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? Aceitar a Jesus é sair do território da cegueira espiritual para a luz do conhecimento da verdade. Aceitar a Jesus é sair da condição de criatura, ser criado por Deus, sim. Mas filho, só depois que recebe a Jesus e tem o nome no livro da vida. Aceitei a Jesus, então meu nome está no livro da vida. Sou de Jesus. Então agora eu vou aprender do meu Senhor. Jesus diz no Evangelho de Mateus: aprendei de mim. Ou seja, de mim você vai tirar todo o conhecimento que você precisa. Quando os cristãos não são interessados no aprendizado, no entendimento da palavra de Deus, só sabem das coisas terrenas, não sabem nada das coisas de Deus. Vai querer expulsar demônio? Demônio sabe quem é quem, gente. Até porque as vestes com que nos apresentamos no mundo espiritual, que prevalecem, não são essas aqui de tecido, não, tá? Não são, não. Se fosse assim, então você na hora do banho estava despido. E, no entanto, não está. Por quê? Porque tem vestes espirituais. Então, gente, vamos levar a coisa a termo. Ser cristão não é virar crente. Ser cristão é ser filho de Deus, ser filha de Deus. Ser cristão é conhecer a Cristo, pertencer a Cristo. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio para salvar e capacitar, dando poder para que o diabo e qualquer demônio tenha que se submeter a quem é discípulo. Mas o discípulo tem que levar a sério. Não pode ser negligente. Não vou estender mais, estou ainda no segundo ponto. Então vamos lá. Jesus trouxe um reino que é único eternamente. Todos os reinos passam. Daniel disse isso. Mudam os tempos, mudam os reis. Mudam os reis. Faraó do Egito dominava, era o rei que achava que era Deus. Veio os tempos dos profetas. Veio o tempo dos reis da monarquia, da capa vermelha, dos decretos. Saul foi o primeiro rei de Israel.
Depois Davi reinou, depois vieram os outros reis. Salomão, vai a sequência, Roboão, aí vai. E aí, Deus envia Jesus, que é o Rei dos Reis. O Rei eterno, soberano, um reino que nunca terá fim. É isso que é bom, gente. O reino de Jesus é inabalável. Ó, podem igrejas ser abaladas, podem cristãos serem abalados, pode o cristão rolar ribanceira, isso é problema de cada um, entendimento. O reino de Jesus é inabalável. O que ele garantiu, ele continua garantindo até o fim. Então, o reino de Jesus é um reino eterno, nunca terá fim. Lucas capítulo 1, de 30 a 33. Como hoje é o dia 25, vamos celebrar. O dia 25 não está na Bíblia. Vamos lá. Lucas capítulo 1, de 30 a 33. Quem vai comigo? Olha o anjo falando com a Maria sobre o filho que nasceria dela. Olha só. Disse-lhe então o anjo, 30, né? Lucas 1, 30. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Dá uma paradinha. Só isso, irmão. Deus escolheu Maria porque era uma jovem judia, uma menina maravilhosa, uma menina que levava uma vida reta, uma menina que cumpria os preceitos da lei de Moisés, uma menina que vivia em santidade. E Jesus deu graça, Deus deu graça a ela para dar à luz ao seu filho. Então vamos lá. Voltando, 30. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aí até o 33. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse é o finalzinho. Então, o reino de Jesus é um reino eterno que nunca terá fim. Nunca. Mataram Jesus, não mataram? Acabaram com ele? Não, o terceiro dia ressuscitou. Não suportaram Jesus na terra, sem problemas. Ele está no céu, assentado à direita do Pai, esperando o momento para buscar a sua igreja. Então diga, um reino eterno. Diga, eu sou desse reino. Pois é, irmãos. Por que os filhos de Deus não aprendem a reinar? Por que não aprendem a dominar os demônios? Por que não impedem Satanás e seus demônios de agirem na sua vida? Muitos não querem ser discípulos, porque o preço é alto. O preço é alto. Você está nos assistindo aí pelo YouTube. Gravamos. Daqui a 2 horinhas está aí no ar. Tá bom, 1h e pouco. Um feriado, dia 25. Estamos aqui na casa de Deus. E tem aqui os membros que participam da escola bíblica. Você pode dizer um amém bem alto, pessoal, escutar? Vai de novo? Amém! Agora fala. Vamos dizer que nós somos doidos. Ai, dia 25, Natal, na igreja de manhã, 7 horas da manhã. Se a gente marcasse às 6, estaríamos aqui às 6. Amém. Servindo aqui ao Rei dos Reis, King of Kings. O Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O general dos generais. O médico dos médicos. O todo-poderoso Deus, que se fez carne. Então, vamos lá. Então já foi a terceira coisa. A primeira, quem é Jesus. Segundo, o que ele veio fazer aqui no mundo. A terceira, o seu reino é um reino eterno. Está aqui. Um reino que não terá fim. Mostrei aqui no versículo 33. Já falei tudo que eu pregar ou ministrar aqui, eu vou mostrar a você na Bíblia. Agora vamos lá.
Mais uma vez, não é? Meu Deus, que poder é esse? Porque Jesus é o único herdeiro de todas as coisas. Todas, 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 todas. Todas as coisas, todas, 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 o Pai entregou a Jesus. Ah, que isso, pastor? Evangelho de João, capítulo 3. Aí, quem quer apresentar Jesus para os seus parentes, está aqui hoje, o estudo, o entendimento, quem é Jesus. Então, vamos lá? Então, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. João, capítulo 3, 35 e 36. Quem vai comigo? 35. Quem vai comigo? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida. Isso, a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem poder para salvar o ser humano? Quem tem poder sobre todas as portas? Jesus. Quem tem poder para arrebentar com Satanás e seus demônios? Jesus. Jesus curou os enfermos? Ressuscitou mortos? Então diga, ele vive e reina eternamente. Então, a quarta coisa que nós vimos aqui é: Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Preciso de uma benção, Jesus tem para te dar. Agora vamos ouvir, porque a fé é pelo ouvir, vamos entender. É a coisa mais simples, irmãos. Quando abre o coração. Quando as pessoas não abrem o coração, é um problemão, porque o diabo, ele vai enganar. Você está pensando que ele não tenta enganar os evangélicos? Que isso, meu irmão? O apóstolo Paulo diz que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Mas tem cristão que não assume, não consegue uma bênção, irmãos. O que é isso? O que é isso? O que você precisa? Você leva a palavra a sério? Então vamos aqui aprender. A fé vem pelo ouvir. Ah, meu Deus, eu vivo tão apertado. Ah, meu Deus. Então vamos entender a palavra. Vamos ter uma ligação forte com o céu, com Deus. Agora vamos aprender a viver como filhos e herdeiros. Foi uma das primeiras coisas que nós vimos aqui. Então agora nós estamos vendo que Jesus é o herdeiro de todo o poder, de todas as coisas. Pastor, e quando a gente vê evangelho que não consegue uma bênção sequer, o que Deus disse? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então agora nós vamos à quinta coisa que é forte. Eita, agora vem. Gente, Jesus sendo Deus, trazendo todo esse poder. Caramba! Como é que Jesus foi tratado nesse mundo? Quando o menino nasceu, o Herodes ouviu falar, nasceu o rei dos judeus. O quê? Rei da Judéia sou eu. Que rei aqui sou eu. Vou matar. Já começou. Herodes mandou matar todos os meninos recém-nascidos de 0 a 2 aninhos. A Bíblia fala. Houve choro em Ramá. Raquel chora pelos seus filhos, representando a mãe de todos, a igreja. Mandou matar os meninos, por quê? Começou a perseguição. Jesus foi perseguido desde que nasceu. Incrível que os 3 reis magos reconheceram o reino de Jesus, o menino rei. Mas já começou a ser perseguido. E aí? Pois é, aí é interessante. Ele curou os enfermos, trouxe salvação, curou os enfermos, expulsou demônios, encheu as pessoas de paz, de alegria, encheu a barriguinha de todo mundo que o seguia. Só fez o bem. E aí? Mateus 27. Mateus 27.
Eu peguei só um pedacinho, porque para o estudo não ficar longo demais, né? Então, quem é de Jesus, tem um parente que está querendo evangelizar, vamos apresentar quem é Jesus. Quem é Jesus? E aqui, fortificando o entendimento, Mateus capítulo 27, versículo 22. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, disseram o quê? Seja crucificado. Foi assim que o mundo recebeu Jesus. E você que é de Jesus não quer ser criticado? Perseguido? Ser evangélico hoje parece até que dá status. Mas vai viver a palavra firme. Vai combater demônios para ver se ele não dá o jeitinho de jogar um monte contra você. Você acha que o demônio quer você pregando a palavra purinha e levando pessoas à salvação eterna? A conhecer Jesus, que é o herdeiro de tudo, que é o único que tem todo o poder, que bota o capeta embaixo dos teus pés? Crucificam, foi assim que a multidão gritou. E você acha que no meio dessa multidão não estavam os que encheram a barriguinha? Olha, teu melhor amigo hoje, não se espante, pode vir a ser o teu pior inimigo. Se você quiser que ele ande na linha bonitinho, na palavra para ser salvo. Ô pastora, né? Perseguição não é brincadeira. Diferente dos países do Oriente Médio e outros lugares, asiáticos, por exemplo, mas tem perseguição sim, meu irmão. Quando uma pessoa se converte numa família, aqueles que estão dominados pela cegueira espiritual, caramba, crente. Aí começa as exclusões. E aí? Vamos lá, vamos em frente. Esses dias uma senhora fez contato com a gente e disse que se ela pega uma Bíblia, o marido toca fogo na Bíblia dela. Mete fogo. Vai ter que ter paciência, porque a cegueira espiritual não é brincadeira, não. Meu irmão, Jesus é Jesus. Jesus aterroriza o inferno. O diabo entra em desespero quando alguém começa a conhecer Jesus. Não é o fato de aceitar, é o fato de começar a conhecer, entender, porque vai se posicionar como filho, como herdeiro, como autoridade espiritual. Vamos lá. Continuando ainda, agora só a leitura. Eu fui no 22, né? Eu falei que nós vamos aqui, 23. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado! Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. 25. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos. 26. Então soltou-lhe Barrabás, um ladrão e assassino, tá, pessoal? Quem sabe? Barrabás foi ladrão e assassino. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui? O bonzinho, o moço bonzinho, mandou espancar Jesus. Espanca, arrebenta com ele. Arrebenta com ele. 27. Logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, olha aí, olha o que fizeram com Jesus. Diga, Jesus era Deus. Por que ele está passando por isso? Por nossa causa. Pelo pecado de Adão que pesa sobre toda a raça humana, toda a humanidade. E despindo, o cobriam com uma capa escarlate, zombando dele. Tu não és o rei dos judeus? Zombando de Jesus. Gente, se Jesus abrisse a boca ali, jogava todo mundo para o alto, arrebentava. Mas ele veio cumprir o plano de Deus. Vai comigo, versículo 29, eu vou até o 31. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Olha o que os soldados fizeram com ele.
Tudo isso era plano, irmãos, desfazendo a maldição que estava sobre a raça humana. E ele suportou. E ele era Deus. 30. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser. A quinta coisa é uma pergunta: como Jesus foi tratado nesse mundo? Desse jeito. Sangue jorrando, chicote no seu corpo, pendurado numa cruz, agonizando, sentiu sede, a sede que esse mundo sente, que não é de água potável. Há um vazio no ser humano, todo ser humano tem esse vazio. Por isso Jesus, eu sou o pão da vida. Preso na cruz, ele vai até a morte, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina eternamente. Diga glória a Deus.